É muita preocupação se o pão tem açúcar ou se ele tem mais farinha branca do que farinha integral. E isso é o que a gente menos tem que se preocupar de acordo com os estudos que vão saindo com relação a outras substâncias que tem nesses pães, e não só em pão, mas vai encontrar em outras coisas. Mas vamos falar principalmente do pão integral, que muitas pessoas acabam consumindo achando que estão fazendo, de certa forma, um bem para a saúde. E não é esse o caso. Então, assim, quando for comprar pão, evite principalmente esses ingredientes: polissorbato 80, carboximetilcelulose, propionato de cálcio, principalmente esses. Esses componentes vão gerar uma alteração muito negativa na nossa microbiota intestinal. O que acontece? Existe uma camada de muco que tem uma função protetora no nosso intestino. Existem enzimas que acabam degradando bactérias, flagelos, que têm uma ação negativa no nosso intestino. Então essas substâncias, elas são capazes não só de diminuir esse muco protetor, como também aumentar bactérias patogênicas no nosso intestino. Obviamente, diminuindo também a quantidade de bactérias benéficas. Tá, e qual que é o resultado disso? Bom, você tem aumento da permeabilidade intestinal e substâncias que não deveriam passar para o seu intestino, para a circulação, acabam passando por conta desse aumento da permeabilidade intestinal, bactérias patogênicas. E isso, como vou colocar aqui um estudo, mostrando que o aumento desses lipopolissacarídeos, dessas bactérias na nossa circulação, aumenta processos de estresse oxidativo, aumenta a resistência à insulina. Então olha só no gráfico como há um aumento dos níveis de glicemia, ou seja, indicando uma resistência à insulina, e também uma piora da composição corporal. No caso dos ratinhos, eles tinham a mesma dieta, a diferença é que um grupo tinha a ingestão de polissorbato 80 e carboximetilcelulose. Então o que houve? Mostrando que causou essa alteração na microbiota, gerando essas repercussões negativas. Então, pessoal, por isso que é importante entender o nosso trabalho de profissionais da área da saúde é pensar além das calorias. Não é só gerar déficit calórico, é muito além disso. A gente tem que entender o que cada substância, o que cada micronutriente, macronutriente vai causar no nosso organismo. Se fosse só pensar em calorias, seja ganhar massa magra ou perder de gordura, pega lá uma dieta da internet, você mesmo calcula, fácil, né? Então, assim, é muito além disso, é muita coisa. De só olhar se o produto tem açúcar ou se tem farinha branca ou integral. Então, atenção nesses ingredientes. Para não me estender muito, depois eu vou falar de outros ingredientes também que nós precisamos ter atenção, mas a princípio, evite o máximo possível carboximetilcelulose, polissorbato 80, propionato de cálcio, ok? Não é só no pão, tá? Mas a maioria dos pães que você vai comprar de prateleira que tem no mercado, tem algum desses aí, infelizmente. Então, quer comer pão? Procura comprar pães de fermentação natural integral. Às vezes até o pão francês, dependendo se não for mistura de pão francês, que infelizmente utilizam, que tem essas substâncias. Mas é melhor você usar um pão francês que seja puro, realmente a farinha e só aqueles outros ingredientes mais clean, do que usar esses pães que têm essas outras substâncias, gerando essas complicações, né? Se você não tem nenhum problema com glúten.